Nessa aula aqui a gente vai finalizar o desenvolvimento do nosso componente de conteúdo de curso. Então olha só, assiste essa aula aqui até o final porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Olá, Dev! Tudo certo contigo? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Next.js, Tailwind CSS e TypeScript. Dev, nessa aula aqui a gente vai finalizar o desenvolvimento do nosso componente de conteúdo de curso. Já faz 3 aulas, contando com essa, que a gente está desenvolvendo o nosso componente. A gente quebrou ele em pedaços menores para simplificar o entendimento e o desenvolvimento. Pois nessa aula aqui a gente vai finalizar esse desenvolvimento. Então, sem mais delongas, bora lá, não se esquece de dar um like nesse vídeo aqui e te inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para tu ficar antenado quando as próximas aulas chegarem e se fizer sentido para ti, mas só se fizer sentido, torne-se membro desse canal. Os membros já têm acesso às próximas aulas desse curso. Então, ó, se tu tá com pressa de finalizar esse curso logo, considere se tornar membro, pode ser por um mês só, pelo tempo que tu puder me ajudar, tá? E aí tu finaliza o curso, depois tu cancela a assinatura, sem problemas nenhum, beleza? Bom, vamos lá então. Vamos partir para o Notion aqui e ver o que a gente vai fazer nessa aula aqui, né? Bom, a gente já fez o componente de aula, fizemos o componente de grupo de aulas e agora falta o último componente, que é o conteúdo do curso, né? A gente vai criar o componente em si, definir umas props, criar o HTML base e ajustar o nosso page depois para finalizar tudo com chave de ouro. Bom, nesse formato que a gente está, na aula passada a gente fez esse toggle aqui, né? Esse grupo de aulas. Nessa aula a gente vai usar esse cara para compor todo o nosso conteúdo do curso, tá? Lembrando então do nosso protótipo, tá? Aqui, ó, eu tô na página de componentes do nosso protótipo, mas dentro da página de app, olha só, a gente tem a estrutura certinha do nosso componente aqui, de como que vai ter que ficar a nossa tela, tá? Então, bora lá, vamos começar o desenvolvimento. Eu vou puxar o Visual Studio Code aqui, só se certifica que tu tá rodando o teu projeto, o meu já tá rodando, e olha só, dessa forma que a gente tá, né? A gente tem aqui o nosso componente de class group, né? Só que agora o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um Ctrl X nesse componente aqui dentro da page, como a gente fez nas aulas anteriores, e vamos passar aqui, ó, course content, beleza? Vamos colocar um tag nesse cara, vamos dar um self-close na tag, e para esse cara aqui a gente vai ter que passar algumas propriedades. Quais propriedades? Já vamos ver isso daqui. Mas antes da gente seguir, olha só, aqui, ó, dentro de course content, vamos criar um novo arquivo aqui dentro e vamos chamar esse cara assim de course content.tsx. Vou teclar Enter e aqui, ó, eu vou digitar ccn e vou teclar Enter. E aí tu vai ficar maluco, mas como assim, Lucas? O que que aconteceu aí? Tu vai ver que a gente já tem aqui, ó, toda a estrutura do nosso componente pronta. Foi mágica? É low code? É IA? O que que tu fez aqui? Cara, isso daqui, esse recurso, ele é uma extensão do próprio Visual Studio Code, tá? Na verdade, isso aqui são snippets do Visual Studio Code. Tu pode instalar snippets de terceiros ou tu pode criar os teus próprios snippets. No meu caso, olha só, eu criei um snippet que quando eu digito ccn, ele vai interpretar que, olha só, Basic React Component, e quando eu teclo Enter, ele pega o nome do arquivo que eu tenho aqui e já põe aqui. Por quê? Porque, cara, toda vez a gente faz a mesma estrutura, certo? Cria uma interface, cria o nome do componente, né? Coloca aqui as interfaces, estrutura. Às vezes a gente tem o children aqui, né? Nesse nosso caso, por um acaso, a gente não vai ter, mas tipicamente a gente tem essas configurações. Então eu criei esse snippet dentro do Visual Studio Code que ele faz isso para nós automaticamente. Então olha só, se tu ficou curioso para saber como é que esse snippet funciona e tal, deixa aqui nos comentários, me pede, Lucas, faz um vídeo mostrando como é que cria os meus próprios snippets aqui. Olha só, tu pode criar isso daqui, tá? É super simples de fazer esses snippets aqui. Então, se tu tiver interesse em saber como é que isso aqui funciona e tal, bom, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo à parte mostrando isso daqui, beleza? Bom, partindo então, ó, vamos aqui para o nosso componente, eu vou colar aquilo que eu copiei, que é o nosso class group, e já vou importar esse class group lá de dentro dos nossos componentes, tá? Agora a gente tem que pensar o seguinte, esse cara aqui é o course content. O que que é o course content? Né? Se a gente for olhar, o course content, ele é basicamente o título,
Ó, todo esse, toda essa parte aqui, esse quadrado, ó, é o course content, tá vendo? Então, o course content é o content course, é o título em si, né, do nosso curso, e também é, olha só, um grupo, né, ou uma lista de grupos. Então, o que que a gente vai esperar aqui? Adivinhem vocês? Vamos esperar o... Deixa eu ver. Não, o title não precisa esperar, mas a gente vai esperar aqui class groups. E olha só, esse class groups aqui, ele vai precisar ser uma lista. E uma lista de quê que a gente espera aqui? Cara, olha só, vamos lá no nosso class group. Tá vendo que a gente tem essa classe aqui? Bom, o nosso class groups aqui, ele espera uma lista de class groups, certo? Então, tudo que a gente precisa esperar aqui, na verdade, é uma interface desse cara. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um export nesse cara aqui, ó. Nessa nossa interface de class group props, a gente faz um export desse cara. E neste cara aqui, ó, eu posso passar e class group props. Ou seja, a gente está recebendo uma lista dessa interface. Só que tem um detalhe aqui, que eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou omitir, eu vou fazer um omit desse cara, ou melhor, eu não vou fazer o omit não, vamos deixar assim, vamos receber só a lista dos nossos grupos mesmo, tá? E aí, ó, essa lista aqui, esse class groups que a gente tem aqui, a gente pode, nessa parte de baixo aqui, fazer o nosso map em cima do nosso class group. Então, ó, a gente vai pegar esse nosso componente, vamos fazer um Ctrl X desse cara, e aqui dentro a gente vai passar o nosso class group aqui de cima, classgroups.map. Esse nosso map a gente vai receber um class group, ok? E aqui eu só preciso digitar certo, né? Esse pipe aqui não faz sentido nenhum. E na verdade aqui, ó, em vez de ser essas chaves, a gente vai passar parênteses e dentro dos parênteses a gente vai colar o nosso class group, tá? E aí, um detalhe interessante aqui, ó, é que a gente vai precisar passar o key também para esse cara, né? Então aqui, ó, a gente vai passar key que vai ser igual a class group. Olha só, classgroup.courseID. Não, não pode ser courseID, mas pode ser title, ou seja, essa nossa key, ela tem que ser uma informação única, né? E nesse nosso caso aqui, o nosso título já é único. Então a gente não tem com que se preocupar. Agora, olha só, eu vou pegar esse class group aqui e tá vendo todas essas propriedades que eu tenho aqui embaixo? Ou melhor, antes da gente remover elas, porque eu vou querer reaproveitar essas propriedades, eu vou fazer o seguinte, ó, vou passar o spread e vou passar class group. Por quê? Porque agora, olha só, eu vou fazer um Ctrl X dessas propriedades e tu vai ver que, olha só que interessante, o componente ele continua funcionando sem problema nenhum. Eu vou até remover essas quebras de linhas, porque olha só, o componente ele ficou, o uso dele, né, ficou muito simples e a gente não precisa quebrar linhas, né, não tem muita propriedade que chegue a estourar fora da tela. Então fica mais simples assim. Agora, tem um detalhe, a gente vai vir aqui no nosso page e tu pode ver que, olha só, esse course content que a gente está aqui, ele não foi encontrado. Então vamos dar um Ctrl espaço, vamos importar esse cara. E aqui, ó, esse cara aqui, ó, esse class group eu vou remover e esse cara eu já vou reordenar ele, porque esse sim, esse vai ficar na nossa tela. E aqui embaixo, olha só, se a gente for dar uma olhada, ele está esperando class groups. E ele espera uma lista de class groups. Aqui a gente pode passar um objeto e dentro desse objeto a gente vai colar o que a gente havia copiado antes. Só que tu deve ter notado aqui, ó, que tá zoadaço, né? Isso porque eu copiei com iguais. Aqui a gente tem que colocar os dois pontos. Fazendo dessa forma, e vírgula, né? A gente precisa passar a vírgula aqui também no final, ó. Agora sim, ó, tu pode ver que, olha só, ele já tá ajustando um pouco melhor. Ele ainda está reclamando aqui, ó, porque eu acho que deve ter alguma coisinha que está sobrando. Assim, olha só, tem essas chaves aqui, ó, que está sobrando nesse cara. Então, ó, a gente pode apagar isso daqui e agora sim, ó. Ou seja, eu tenho um class group, tá? E eu posso ter vários class groups. Então, olha só, vou copiar esse cara aqui, vou colocar uma vírgula aqui no final e vou colar aqui. Agora a gente vai ter, sei lá, o curso, o Course ID vai continuar sendo o mesmo, tá? O Course ID não muda nesse caso. Importante a gente lembrar disso. Só que olha só, o título da nossa sessão, vamos voltar aqui para a produção e vamos ver o que, que a gente tem no nosso projeto. Ó, a gente tem o segundo grupo o segundo grupo de sessões aqui, né? O grupo de aulas. A gente pode copiar aqui, ó, primeiras configurações necessárias
e a gente vem aqui, ó, e cola. Primeiras configurações necessárias. E aí, ó, dentro desse cara, a gente pode deixar essas aulas mesmo, mas o ideal aqui seria a gente ter outras aulas para não dar conflito, né? Porque, enfim, mas como é só exemplo, a gente vai deixar assim mesmo e depois a gente ajusta, né? Isso aqui, no final das contas, ele vai ficar tudo dinâmico. E aí, ó, se a gente der uma olhada dentro do nosso course content, a gente recebe o class group, recebe eles aqui, faz o map dos nossos grupos e olha só, na nossa tela aqui, ó, no nosso projeto final, olha só que interessante, a gente já tem aqui, ó, introdução e apresentação do projeto e a gente já tem primeiras configurações necessárias. Visto que interessante? E aí, tu pode ver o seguinte, né? Que já está muito parecido com o que a gente espera realmente do nosso course content. Só que se tu for analisar, tu percebe que tá diferente, né? Não tá 100%. Por quê? Porque esses nossos grupos aqui, tu percebe que eles não têm espaço entre eles. E aí, a gente volta na questão da aula anterior, certo? Lembra que a gente utilizou aquela estrutura de UL porque a gente tinha uma lista ordenada e não sei o quê? Olha só, aqui, desses nossos grupos, a gente também tem uma lista ordenada. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos voltar aqui no nosso course content e para esse cara aqui, ó, mais externo, a gente vai passar um OL. Para esse OL, a gente coloca em volta dos nossos grupos de aulas, né? Se a gente olhar no navegador, tu pode ver que, olha só, ele tirou os espaços, vamos dizer assim, né? Tirou o gap entre os elementos. Mas ele ainda tá bugado, porque olha só, o tamanho aqui não tá correto, né? Como é que a gente resolve isso? Cara, antes da gente resolver isso ali especificamente, a gente precisa fazer uma outra configuração, que é o seguinte, ó, passar um LI para cá. Por quê? Porque cada class group que a gente tem aqui, ele vai precisar ter o seu próprio LI. Olha só, o Visual Studio Code me sacaneando, mas aqui, ó. Agora sim, ó, a gente passa o key para o nosso LI e um LI representa um item da lista. Então a gente tem a nossa lista e a nossa lista tem vários itens. Os itens da nossa lista são class groups. Dentro dos nossos class groups, a gente tem o quê? Tem o nosso button e tem também o nosso OL, certo? Perfeito. Então, ó, se a gente voltar no navegador, tu vai ver que ainda tá zoado isso daqui. Por que que ainda tá zoado? Ó, vamos voltar aqui no nosso course content e nesse cara aqui, ó, a gente vai precisar passar uma classe para ele, um class name. Por quê? Olha só, dentro do nosso class group, tu percebe que a gente tem o button, beleza? E a gente tem o OL, são dois elementos, certo? Só que como a gente está usando fragment, quando a gente coloca o nosso LI, olha só na tela como é que fica aqui, ó. A gente tem o LI, só que dentro do LI, olha só, a gente tem um item do lado do outro. No caso, eu vou expandir aqui, ó. Tu percebe que aqui até tá abaixo, né? Mas a ideia é que, na verdade, isso aqui fica um do lado do outro. Para resolver esse problema, para ele não ficar esse layout esquisito aqui, todo errado, a gente passa aqui, ó, flex e flex call para eles ficarem um abaixo do outro. E aí, olha só, pode ver que ele já corrigiu. Então, ó, tu já tem os itens exatamente um do lado do outro. Agora, ó, só para a gente finalizar e por descargo de consciência, vamos dizer assim, eu vou passar para esse nosso OL aqui, eu também vou passar o flex e o flex call, porque aí a gente garante que os itens fiquem exatamente um abaixo do outro sempre, tá? Então esse nosso OL alinha esses nossos itens aqui todos um abaixo do outro, tá? E aí a gente vai respeitar toda a estrutura lá do HTML semântico, tá bom? Bom, para finalizar, tu pode ver que não tá 100%, né? Faltam algumas coisas. O que que tá faltando? Tá faltando aí, ó, o nosso título, que é o conteúdo do curso. Então, bora lá. Nesse fragment aqui, ou melhor, esse fragment, eu até vou transformar ele aqui, ó, numa div, tá? Vamos passar ele para uma div e dentro dessa nossa div eu vou passar um H2 para representar o nosso título especificamente. Então, olha, se a gente voltar aqui, ó, tu pode ver que, olha só, o nosso conteúdo do curso já está aqui. Bora lá, o que que falta a gente ajustar? Vamos no nosso protótipo. O nosso title, especificamente, pode ver que ele tem, ó, um tamanho 18 e ele é extra bold. Então tá, voltando para cá, vamos passar um class name para o nosso title e ele vai ter o text de 18 pixels, então a gente só tem que ajustar aqui, ó, vai ser um XS
ele é 14 pixels, o base é 16 e o LG é 18. Então, um text LG e a gente tem aqui, ó, o fonte extra bold, beleza? Essa configuração, ó, já faz o nosso título aqui realmente ficar com cara de título. Só que tu também deve ter notado, sabiamente, que o nosso title, ele não tá grudado no nosso conteúdo ali, né, no nosso class group. Então, olha só, se a gente der uma olhada aqui, ó, esse cara aqui, ou melhor, esse cara aqui, ó, ele é o componente mais externo que a gente tem, certo? Então, olha só, esse cara aqui, a gente pode ver que ele tá com gap de 16, que ele é o cara que agrupa o nosso título do nosso content, de fato. Entre esses dois, a gente tem 16 pixels. Então, aqui, ó, nessa div, a gente vai passar um class name, vamos passar um flex call para ela e um gap de 4. Um gap de 4, 16 pixels. Show de bola. Se a gente voltar aqui, ó, tu pode ver que ele já está com um espaço decente aqui entre os dois itens. Show, mas está faltando mais coisas. O que está faltando? Olha só, tá vendo aqui, ó, a distância entre o nosso header e o nosso título do conteúdo do curso? Qual é a distância que a gente tem? Ó, a gente tem dois componentes, header e conteúdo do curso. No content, ele está aplicando aqui, ó, um gap de 48 pixels. Então, como é que a gente configura esse gap aí? Aqui no page, ó, a gente tem aqui, ó, de novo, o course content e o course header. Entre esses dois, a gente tem um gap de 16, só que a gente precisa um gap de 48 pixels. E aí, ó, o gap de 48 pixels é um gap de 12. Se a gente volta aqui na tela, olha só, ele já está com um bom espaço entre esses dois. Mas, com certeza, você deve ter notado que ainda falta mais um último ajuste para a gente fazer nesse cara. Olha, tá perfeito, entendeu? Tá perfeito. Só falta um último ajuste. Os cantos arredondados. Tu deve ter visto aqui que a gente tem cantos arredondados, olha só. Aqui está arredondado e aqui está arredondado. Só que tu percebe que os cantos entre os elementos não são arredondados. Então, olha só, tu deve estar pensando, tá, para colocar os cantos arredondados aqui, eu posso colocar dentro do próprio, sei lá, do class group. Aqui, ó. Nesse button eu posso colocar um rounded, certo? Não, porque se tu colocar aí, ó, tu percebe que esses caras aqui também vão ficar arredondados. Não é o que a gente quer, né? Aí tu pode dizer, tá, mas eu poderia colocar então um rounded só no topo desse cara e no bottom desse cara e configurar isso para deixar dinâmico de repente. Talvez, talvez. Só que tem um jeito mais fácil da gente fazer isso. Que olha só, vou tirar esse rounded daqui e dentro do nosso course content a gente tem o nosso OL, certo? Bom, esse OL a gente pode passar um rounded para ele de 8 pixels. Vamos ver quantos pixels é o nosso rounded aqui de fato, né? Ó, o nosso arredondamento, ele tá mixado, ó, são 8 pixels de arredondamento. Então é isso aí, ó. É um LG. Voltando para cá, tu pode ver que, olha só, não mudou nada. Por quê? Porque a gente precisa fazer, olha só, um outro ajustezinho, que é o overflow clip. Quando a gente volta para cá, agora sim, ó, tu pode ver que ele arredondou de fato. Porque olha só, o arredondamento, ou melhor, o background color, que é o que dá o efeito de arredondamento, ele não está no nosso elemento, no OL. Ele está no elemento de algum filho nosso, né? E quando a gente aplica esse rounded aqui, ele arredonda esse elemento aqui. Só que ele não arredonda os filhos, certo? Mas aí o que, que a gente pode fazer? A gente pode colocar esse overflow clip, porque daí a gente faz o seguinte, ó, a gente diz assim, mais ou menos assim para o HTML, tudo que estiver fora do meu container, fora desse OL, ignora. No caso, tipo, corta isso, né? Então, esconde essa parte, né? Então a gente força o arredondamento, digamos assim, né? E agora, ó, tu pode expandir aqui, tu vai ver que tá perfeito. Então, olha só pra gente dar uma checada, vamos dar uma olhada no Notion aqui, o que que falta a gente fazer? A gente configurou o componente, definiu as props, criou o HTML, ajustamos a page e agora falta o bendito commit. Vamos dar uma olhada. No page, a gente alterou ali o class group, a gente ajustou aqui o course content, show. Class Group, ó, a gente tem o export agora na interface do Class Group, show, é isso aí mesmo, a gente só mexeu nisso. E o Course Content, a gente de fato criou o nosso Course Content.
E olha só, o nosso course content aqui, a gente pode ver que a gente só tem uma propriedade, que é o nosso class groups. Beleza? Bom, posso dar um stage nesse cara e agora a gente faz um fit add course content content component. Beleza. Posso dar o commit, sincronizei as alterações e, Levi, olha bem aqui para mim. Curtiu essa aula? Tá curtindo esse desenvolvimento, esse projeto que a gente está fazendo junto? Então dá um like nesse vídeo aqui e te inscreve no canal, cara, porque isso aí é a forma, assim, ó, mais barata que tu tem para me ajudar e me incentivar a criar mais conteúdo como esse, beleza? Eu tô contando contigo. E olha só pra gente encerrar aqui, a gente está finalizando o desenvolvimento da tela de detalhe de curso. Nas próximas aulas, a gente vai começar o desenvolvimento da tela de player, que é a tela que de fato vai rodar o nosso curso. A gente vai embutir o nosso curso, vai pegar o curso do YouTube e vai rodar ele dentro da nossa plataforma. Vai ver que tu vai poder fazer isso com o teu próprio canal do YouTube, se um dia tu quiser postar cursos ou com cursos de outras pessoas, só tem que tomar cuidado, porque tu precisa da permissão das outras pessoas para tu fazer isso, tá? Aqui a gente está fazendo com o meu canal como exemplo, eu acredito que tu vai acabar utilizando o meu canal de exemplo, mas tu pode fazer isso com qualquer vídeo público do YouTube. Mas lembra que tu tem que pedir permissão para as pessoas para tu poder utilizar os vídeos dela dentro da tua plataforma, tá? Eu só tô fazendo isso com os meus vídeos, tá? Então toma cuidado, tá? Porque senão tu pode acabar se incomodando com esse tipo de coisa, beleza? Bom, Dev, por hoje era isso e eu espero que tenha curtido a aula. Se valeu a pena, dá um like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Valeu!